Opa, tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um teste não paramétrico chamado teste de Wilcoxon. Esse teste foi desenvolvido pelo Frank Wilcoxon, que foi um químico, né, que nasceu na Irlanda em 1892 e foi criado nos Estados Unidos, estudou lá, tirou o doutorado dele por Cornell e faleceu em 1965. Ele também foi considerado um estatístico, né, e fez diversas contribuições relevantes para a área da estatística e foi muito influenciado pelo Fisher, né, que por muitos é considerado como um dos pais da estatística moderna. Então, o Wilcoxon ele desenvolveu esses testes muito tentando aplicar na indústria, mas eles acabaram ganhando uma relevância teórica muito grande. E o Wilcoxon foi um pesquisador bem prolífico, ele teve um pouco mais de 70 artigos publicados na sua carreira, tá? Mas vamos entrar agora no que são testes não paramétricos, tá? Bem, quando a gente realiza algum teste estatístico, o que a gente está tentando entender? A gente está tentando fazer uma inferência e tentando rejeitar uma hipótese nula. Quando a gente realiza um teste não paramétrico, a gente não precisa fazer nenhum tipo de pressuposto sobre qual que é a distribuição de probabilidade desses dados, tá? Então, os testes não paramétricos eles são utilizados em amostras pequenas, com n até igual a 25, e esses dados eles não seguem uma distribuição normal. Eles não dependem de parâmetros populacionais como a média e o desvio padrão, e ao contrário de testes paramétricos que utilizam esses parâmetros de distribuições, o teste não paramétrico eles utilizam, por exemplo, mediana e o intervalo interquartil. Alguns exemplos, né, que inclusive a gente usa muitas vezes sem nem saber de algumas visualizações que também podem ser considerados auxiliares para testes não paramétricos. Então, os histogramas, estimativas de densidade de kernel, boxplot, enfim, existe uma infinidade de visualizações aqui que podem ser utilizadas, tá? Em contrapartida, os testes paramétricos, eles assumem que o seu conjunto de dados que você está analisando, eles seguem uma distribuição de probabilidade e todas as inferências são realizadas em cima desses parâmetros, tá? Então, os testes paramétricos, eles assumem muito mais, fazem muito mais suposições do que os métodos não paramétricos. E eles são utilizados para conjuntos de dados com grandes amostras, com n maior do que 25. Os testes paramétricos eles surgiram mais ou menos em 1925 e, como eu mencionei no slide anterior, né, o, o estatístico que influenciou muito o Wilcoxon foi o Fisher, que é considerado por muitos como o pai da estatística moderna, né? Então, alguns exemplos aí de testes paramétricos é o teste T, o análise de variância e o coeficiente de Pearson. Aqui nesse slide eu trouxe um exemplo de uma distribuição, do que é uma distribuição de probabilidade. Essa aqui é a mais conhecida, não somente entre os estatísticos, mas entre matemáticos, engenheiros, físicos. Todo mundo da área de STEM, né, de exatas, conhece essa distribuição. Então, a distribuição normal ela é a normalização da distribuição gaussiana, ela é centrada no zero. E aqui a gente tem nessa imagem a posição de cada um dos desvios, certo? A distribuição normal ela está centrada no zero e ela é simétrica. A média ela é uma medida de posição, o desvio padrão ela é uma medida de dispersão. Falando sobre o teste de Wilcoxon, como eu mencionei, né, no teste não paramétrico ele não assume nenhum tipo de distribuição. Basicamente, o teste de Wilcoxon ele é utilizado
quando a gente tem um tipo de tratamento. Então, a gente tem um conjunto de dados que são emparelhados e é uma medida de antes e uma medida de depois. Isso aqui é muito utilizado em testes clínicos, por exemplo. Um exemplo clássico que você vê em qualquer aula aí de estatística em relação a testes não paramétricos é o teste do antitérmico, né? Então, você tem aí um conjunto de pessoas que estão com febre, estão com a temperatura do corpo alta, e aí é aplicado um tratamento de um antitérmico. E depois de um certo tempo, é feita uma nova medida de temperatura para ver se a temperatura diminuiu e se a aplicação desse antitérmico ele teve efeito ou não. Então, basicamente, o teste de Wilcoxon ele tem um conjunto de dados pareados, né, do antes e o depois, e o teste ele verifica se a mediana do antes e a mediana do depois se são estatisticamente semelhantes, tá? Então, a hipótese nula é sempre se as medianas são iguais, estatisticamente semelhantes, e se a gente realiza o teste e nega essa hipótese, então quer dizer que elas têm distribuições que são particulares, né? Então, o antes tem uma distribuição, o depois tem uma outra mediana para uma outra distribuição. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a aplicação desse teste. Vamos dar um exemplo prático. Como eu mencionei, o teste de Wilcoxon ele é feito com amostras pareadas, sempre do antes e o depois. Aqui nessa tabela, a primeira coluna, que eu chamei de I, ela nada mais é do que o índice de observação, tá? Então, o indivíduo 1, 2, 3 até o indivíduo 10. O x1 quer dizer que são as medidas do antes e o x2 quer dizer que são as medidas do depois. E esse vírgula aí, ele dá a posição da medida 1 em relação ao índice do observado e a terceira coluna dá o valor medido x2 para o indivíduo i, certo? Então, isso aqui é uma notação matemática, ela é bastante utilizada em artigos científicos, porque, por exemplo, às vezes a gente quer realizar somatórias e para a gente descrever uma somatória é necessário a gente ter um índice. Então, isso aqui é uma notação rigorosa que a gente usa para designar a posição, né, do indivíduo e as medidas do antes e o depois. Então, o teste de Wilcoxon ele é feito sempre com amostras que são pareadas, né, o antes e o depois. Cada par é escolhido aleatoriamente de forma independente. Isso daqui é inclusive uma crítica que muitos estatísticos têm. A hipótese de aleatoriedade e de independência de medidas ela é muito forte. Então, o teste de Wilcoxon, apesar dele não presumir uma distribuição de probabilidade, ele flexibiliza nessa questão, só que ele se torna rígido ao admitir que existe independência entre as medidas dos indivíduos. Se a gente pensar no exemplo lá do antitérmico, medida de temperatura antes e depois de cada indivíduo, é até razoável, né? Porque, por exemplo, se você mede a temperatura de uma pessoa antes e depois de de dar para ela um remédio, a medida de temperatura que você realizar antes e depois em um outro indivíduo, ele não vai ser influenciado pela medida do outro indivíduo. Então, essa hipótese de independência ela é razoável, por exemplo, nesse caso, mas existem casos em que não é tão óbvio e não é tão direto essa independência, tá? Então, esse aí é um ponto que muitos estatísticos criticam os testes não paramétricos. Os dados eles são medidos sempre numa escala ordinal, ou seja, tem que ser sempre numérico, não pode ser categórico. O N ele é pequeno e sempre no máximo até 25, tá? Esse número ele pode parecer arbitrário, mas se você for procurar
nas tabelas de estatísticas críticas do teste de Wilcoxon, por exemplo, você sempre vai ver aí esse número como no máximo igual a 25. Então, o teste de Wilcoxon ele é uma inferência para testes de hipótese, e a hipótese nula é de que a diferença entre os pares segue uma distribuição simétrica em torno do zero. Traduzindo isso de uma forma simples, a gente tem um conjunto de medidas antes e depois, a mediana do antes é igual à mediana do depois. Essa é a nossa hipótese nula. E a hipótese alternativa é a negação da hipótese nula, né? No caso, as medianas são diferentes. Então, como que a gente aplica esse teste? Vamos falar sobre o algoritmo do teste de Wilcoxon. Então, para cada indivíduo variando de 1 até n, a gente calcula a diferença em módulo do depois e do antes e a gente calcula o resultado da função sinal da diferença do depois e do antes. Tá? Aqui você pode ver nessa primeira linha, está escrito sin. É assim que a gente escreve em matemática, tá? Vendo em inglês, mas em português a gente chama de função sinal. Eu vou explicar em detalhes o que que é, mas basicamente é se o argumento dessa função for positivo, ela retorna o valor igual a 1. Se o argumento for negativo, retorna o valor igual a menos 1. Então, quando a diferença do depois e do antes for igual a zero, a gente exclui o par de análise. Então, a gente retira esse par que deu igual a zero da nossa tabela de análise. A gente ordena de forma absoluta, né, e de forma crescente o resultado desses cálculos da diferença. Então a gente cria uma coluna onde tem aí a posição do indivíduo baseado no resultado da diferença em módulo do depois e do antes, que é o que a gente chama de atribuir postos a esses pares, né? Começando pelo menor ou igual a 1. O, o posto é um conceito matemático, tá? Que a gente chama em português. Ele tem uma definição, então é um conceito preciso em matemática, mas que você pode chamar de ranking, né? O ideal é utilizar sempre os termos em português, principalmente quando a gente estiver falando de matemática, porque o rigor é bem importante. E ranking é um anglicismo, né? Então é interessante ser, além de preciso, valorizar a língua portuguesa. Então, os valores repetidos eles recebem o posto igual à média entre as posições. Então, por exemplo, vamos supor que duas medidas estão empatadas, por exemplo, na posição 1. Então, uma das medidas estaria na posição 1 e a outra medida estaria na posição 2. Se a gente soma 1 mais 2 é 3, se a gente tira a média é 1,5. Então a gente atribui o posto 1,5 para essas duas medidas que empataram na primeira posição. Depois a gente calcula, né, o teste estatístico. Eu vou mostrar mais em detalhes, que é nada mais do que a somatória do, do posto, né, multiplicado pelo sinal da diferença dos valores de depois e de antes. Tá? Então vamos seguir aqui o nosso cálculo, né, a aplicação do teste de Wilcoxon. A primeira tabela aqui que surgiu, a gente calculou o valor em módulo da diferença do depois e o do antes. Então, é a diferença da coluna x2 e da coluna x1. Então, repara que a gente precisa excluir os pares quando essa diferença for igual a zero. Nota que aqui no i igual a 4, a diferença é igual a zero, porque o x2 é igual a 249 e o x1 é igual a 249. Então, esse valor ele vai ser excluído da nossa tabela de análise. Então, agora a gente calcula o sinal, né,
da diferença do depois e do antes. Então, como eu havia comentado, essa função sinal, ela é o seguinte: se a gente tem aqui o argumento dessa função, quando ele for menor do que zero, a função retorna -1, e quando esse argumento for maior do que zero, ela retorna maior do que 1. Então aqui, por exemplo, no i igual a 2, a gente tem que a medida x2 é igual a 222 e a medida x1 é igual a 224. 222 menos 224 é igual a -2. É por isso que a função sinal para o i igual a 2 retornou o -1. Então, agora a gente vai atribuir o posto, né, para cada uma das observações, baseado no valor da diferença em módulo do depois e do antes. Então, aqui a gente percebe que já teve um empate. O i igual a 2, o indivíduo 2 e o indivíduo 7, eles empataram na posição 1. Então, um deles estaria na posição 2. Então, a gente tira a média entre 1 mais 2 é igual a 3. Tirando a média, ficaria 1,5. Então, é por isso que a gente atribui esse posto de 1,5 para as posições 2 e 7. Então, notando que isso aqui está ordenado de forma crescente, tá? E a gente eliminou aqui da tabela de análise o valor do indivíduo 4, porque o resultado da diferença do depois e do antes é igual a zero. Então vamos seguir aqui para a tabela final do teste de Wilcoxon. A gente já tem o valor da diferença em módulo, né, do depois e do antes, tem o sinal da diferença do depois e do antes, a gente calculou o posto para cada um dos indivíduos, baseado na ordenação da diferença em módulo, e agora a gente calcula a multiplicação do posto pela função sinal. Ou seja, quando for igual a -1, o posto vai ser negativo. Quando for igual a 1, o posto vai ser positivo. Então, fazendo um resumo aqui do que a gente precisa fazer e quais que são os próximos passos para a gente realizar a estatística de Wilcoxon, tá? O teste não paramétrico de Wilcoxon. A gente soma, novamente como eu mencionei, né? Quando a gente usa somatório, a gente precisa de índice, é por isso que essa anotação ela é bastante útil. Então, essa primeira equação, que é o teste T, o resultado do teste T de Wilcoxon, a gente soma o posto da posição I multiplicado pelo sinal da diferença das medidas x2 e x1. Então, a gente soma desde a primeira posição até a última posição. Lembrando que esse n ele tem que ser o n depois que a gente retira as medidas que deram igual a zero, né? O valor da diferença é igual a zero. Então, esse t a gente define também como sendo a soma de um t com um sobreíndice mais e a soma de um t com sobreíndice menos. Então, o t mais, ele nada mais é do que a soma dos postos positivos e o t menos é a soma dos postos negativos. Tá? Alguns testes, alguns estatísticos, eles utilizam ou a soma total, e aí faz a comparação com o teste crítico, o valor crítico de Wilcoxon, ou então eles simplesmente pegam o mínimo entre os dois. Tá? Existem algumas hipóteses aqui, se a gente usa o mínimo ou não, o que a gente está presumindo é que a distribuição ela é simétrica. Então isso aí varia dependendo dos seus dados, tá? Não existe
uma receita de bolo. Então é sempre legal você calcular das duas formas. Calcula o valor de T, calcula o valor do T+, calcula o valor do T-, calcula o mínimo entre o T+ e o T-, e aí você compara tanto o valor da soma total quanto o valor mínimo e compara com o W crítico. Tá? O W crítico ele é um valor de uma tabela que varia de acordo com o número de observações e o grau de confiança que a gente quer ter em relação a essa inferência, tá? Então, geralmente, os testes eles são bem decisivos, tá? Tanto se você calcula o mínimo quanto a soma, ou vai dar maior ou vai dar menor do que o W crítico. Mas quando isso não acontecer, aí você tem que fazer algumas outras análises mais visuais, por exemplo, refinar um pouco a sua hipótese de simetria da distribuição dos dados, tá? Então vamos agora calcular e resolver esse exercício da aplicação do teste de Wilcoxon. Então a gente tem aqui nessa tabela, né, na última coluna, a multiplicação da função sinal pelo posto de cada uma das observações. Se a gente somar aqui o T+, né, que são todas as observações positivas, então a gente tem 1,5 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, que é igual a 32,5. Se a gente calcular agora o T-, que é a soma de todos os valores negativos, né, dessa coluna, a gente tem menos 1,5, menos 3, menos 8. Isso aqui em módulo vai dar 12,5, né? A gente sempre calcula o valor em módulo, tá? Apesar do valor de T- ser sempre um valor negativo, mas para a gente calcular e fazer as comparações, a gente pega o valor em módulo desse valor de teste, certo? Então, o valor do T ele seria igual a 20, que é a soma do T+ e a soma do T-. Então, 32,5 menos 12,5 seria igual a 20. Então, aqui para a gente resumir o que a gente fez até agora, certo? A gente calculou o T+, que deu 32,5. A gente calculou o T- em módulo, que deu 12,5. O valor do T, que é a soma do T+ e do T-, ele dá 20. E o valor mínimo entre o T+ e o T-, ele dá 12,5. Então a gente já percebe aí que os dois valores são bem diferentes, né? Mas falta a gente aplicar a comparação dos valores dessas estatísticas ao W crítico. Então, o que é o W crítico, tá? O W crítico, como a gente pode ver aqui nessa tabela, a gente tem na primeira coluna um número de observações. Então a gente vê que começa a partir do 5 e vai até o 25. E a segunda coluna, ela mostra quando o teste ele é bicaudal, ou seja, a gente assume simetria. E o grau de confiança aqui que é mostrado por essa letra grega chamada alfa, né? Ele é de 5%. Então, se a gente quiser um grau de confiança de 5% num teste bicaudal para um n igual a 9, a gente tem que o W crítico é igual a 5. Mas por que 9 se a gente tinha 10 indivíduos na nossa tabela original? Lembra que um dos valores deu igual a zero, então a gente precisou eliminar aquele indivíduo da nossa análise, né, do teste. É por isso que a gente escolheu o n igual a 9. Se a gente quisesse fortalecer mais ainda o nosso grau de confiabilidade desse teste, a gente podia escolher aqui o alfa igual a 1%. E aí o valor seria igual a 1, que é o que a gente vê aqui nessa terceira coluna, certo? Mas vamos escolher aqui um valor de alfa igual a 5%. Então o valor do W crítico é igual a 5. E aqui a gente viu que
tanto o valor mínimo entre o T mais e o T menos, que é igual a 12,5, quanto o valor da estatística T, que é igual a 20, os dois valores eles são maiores do que o W crítico, que é igual a 5. Então isso significa que a gente rejeita a hipótese nula, tá? Então, eu tinha comentado que existem algumas técnicas de visualizações que são utilizadas também para a gente fortalecer os testes paramétricos. Essa daqui é uma estimativa de densidade de kernel e a gente percebe que, de fato, né, as duas estatísticas elas são diferentes. Então, a mediana do antes é igual a 197 e a mediana do depois é igual a 228,5. Então, estatisticamente, as duas medianas são bem diferentes, né? A gente tem aqui a densidade de kernel em cor roxa, ela é para a medida do depois, e em cor verde, ela é para a medida do antes. E deveria ser, tá? Porque esse exemplo eu criei usando a função de seleção aleatória do Python, seguindo uma determinada distribuição, tá? Então, centrada num valor de média. Eu escolhi a distribuição normal, por acaso, tá? Não está parecendo muito normal, pelo menos não a verde, a distribuição verde, porque o número de observações é bem pequeno. Aí você vê que até a roxa, ela até lembra um pouquinho da distribuição normal, né? E deveria ser, porque o sorteio que eu realizei no Python foi usando a distribuição normal, usando a função aleatória. Então eu forcei esse meu exemplo a ser bem pedagógico, tá? E aí eu selecionei as medianas bem separadas. E a dispersão, o desvio padrão, ele era bem pequeno. É por isso que esse teste ele rejeitou, tá? Então, esse teste aqui, eu fiz ele para ele ser bem pedagógico e o resultado final ser a rejeição da hipótese nula. Outra análise gráfica que a gente pode fazer é o box plot. A gente usa a mediana, né, os intervalos interquartis. Então a gente percebe aqui que nessa imagem a gente tem o box plot de antes e o box plot das medidas de depois. O box plot de antes é o da esquerda, né, em cor azul, e o em cor laranja é o box plot das medidas do depois. A gente nota aqui que tem alguns valores de outlier, mas os valores de mediana eles estão bem separados, né, como a gente viu inclusive no gráfico anterior. Então, com isso, a gente reforça que realmente o resultado do teste paramétrico de Wilcoxon, para esse exemplo, ele rejeitou a nossa hipótese nula. Então, as medianas de antes e depois, elas são diferentes, tá? E com essas análises gráficas, a gente reforça mais ainda esse resultado. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido didático e pedagógico. Espero que tenha sido proveitoso para vocês entenderem mais sobre esse teste não paramétrico, né?